E aí, vamos lá? Seguindo? Então, vou reler aqui rapidinho a parte inicial que a gente já começou, né? Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito da Tracinho Vara da Fazenda Pública da Comarca Y, no estado 3 pontinhos. Pula uma linha, 10 linhas, pula mais uma. Associação J, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ tal, endereço eletrônico com sede na rua tal. Vem por seu advogado, pererê parará, propor ação civil pública em face de João da Silva, prefeito em união estável, nacionalidade, RG, residente domiciliado na rua tal, CPF, endereço eletrônico, município Y, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ, endereço eletrônico com sede na rua tal, empresa W, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ, endereço eletrônico com sede na rua tal, pelos fatos e fundamentos a seguir. Do cabimento e da legitimidade ativa. É cabível a presente ação civil pública, com fulcro no artigo 129, parágrafo 1º da Constituição Federal e artigo 1º da Lei 7347 de 85, por se tratar de requerimento feito pela autora de anulação de ato violador da ordem econômica. É legítima a autora, com fulcro no artigo 5º 5 da Lei 7347, por se tratar de associação constituída há mais de um ano, para a proteção da ordem econômica. Os fatos, né? Os fatos a gente já está acostumado a fazer. Basicamente, os fatos são a questão. Então, ficaria assim. O prefeito réu celebrou um contrato administrativo com a empresa W Hora Ré, que tem como sócio majoritário Antônio Precioso, filho da companheira do prefeito, tendo por objeto o fornecimento de material escolar para toda a rede pública municipal de ensino, sendo que o contrato foi firmado por 60 meses. O referido contrato foi celebrado sem a realização de prévio procedimento licitatório, tendo sido firmado por um valor de R$ 5 milhões anuais. Dessa forma, a presente associação, não concordando com a contratação direta que favorece o filho da companheira do prefeito réu, vem propor a presente ação para questionar o contrato administrativo, né? Então, basicamente, os fatos são a questão trazida para a gente. Vamos para o mérito? Primeiro tem a liminar. A gente decidiu fazer com liminar, né? Então, vamos botar da medida liminar ou da tutela de urgência. Dá no mesmo. O artigo 12 da Lei 7347 de 85, combinado com o artigo 300 do CPC, acho que o 300 do CPC aqui nem pontuaria, mas não custa botar, prevêem a possibilidade de concessão de tutela de urgência em sede liminar, desde que presentes o fumus boniuris e o periculo in mora, ou a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Eu vou usar aqui as expressões em latim quando a gente estiver falando de ação civil pública, tá? O fumus boniuris, o periculo in mora, vou começar por ele, decorre, é porque não tem muito, né? Eu estou aqui inventando para a gente fazer eliminar. Decorre do fato de que o contrato questionado, bota aqui um izinho, está vigente, causando prejuízos à sociedade. O fumus boniuris, aí vem o mérito, né? Se baseia na violação ao princípio da impessoalidade, no desrespeito ao dever de licitar, estampado no artigo 2º da Lei 8666 de 93, e na contratação por 60 meses, violando
o disposto no artigo 57 da Lei 8666 de 93. Portanto, deve ser suspenso o contrato impugnado até o julgamento final do feito, tá? Então, da medida liminar, o artigo 12 da Lei 7347 de 85, combinado com o artigo 300 do CPC, prevêem a possibilidade de concessão de tutela de urgência em sede liminar, desde que presentes o fumus boniuris e o periculum in mora. O periculum in mora decorre do fato de que o contrato questionado está vigente, causando prejuízos à sociedade. O fumus boniuris se baseia na violação ao princípio da impessoalidade, no desrespeito ao dever de licitar estampado no artigo 2º da Lei 8666 e na contratação por 60 meses, violando o disposto no artigo 57 da Lei 8666. Portanto, deve ser suspenso o contrato impugnado até o julgamento final do feito, né? A gente sabe que o mérito propriamente dito, a gente vai questionar, a gente vai desenvolver melhor os argumentos jurídicos que a gente já apresentou. Por enquanto, a gente apresenta. Agora, no mérito, a gente vai com calma desenvolver cada um desses argumentos. Porque na parte liminar, eu vou somente explicar rapidamente quais são os argumentos de mérito que eu vou alegar. Inclusive, nessa liminar, nessa tutela de urgência liminar, eu peço suspensão do contrato, né? A gente vai ter 6 pedidos nessa ação. São os mesmos 5 pedidos da ação popular com a tutela de urgência, tá? Vamos lá. Do mérito. Inicialmente, o artigo, vou começar pela Constituição, 37, inciso 21 da Constituição Federal, dispõe que as contratações públicas devem ser precedidas de licitação. Vejamos. E aí eu transcrevi o artigo 37, inciso 21 da Constituição, né? As contratações públicas devem ser precedidas de licitação. É o que diz exatamente o artigo 37, inciso 21. Já está grifado esse artigo, colocado os marcadores. Vocês vão achando as coisas agora com os marcadores. Essa é a parte boa, tá? Daí eu vou para a lei. Vou dizer no mesmo sentido. No mesmo sentido. O artigo 2º da Lei 8666 de 93 dispõe acerca da obrigatoriedade de licitação imposta às entidades da administração direta e indireta. Então, no mesmo sentido, a obrigatoriedade de licitar para as entidades da administração direta e indireta estão no artigo 2º da Lei 8666. Então, comecei pela Constituição, pela lei, vou explicar, vou trazer para o caso concreto depois. Com efeito, os contratos celebrados pela administração pública dependem do certame licitatório para que sejam válidos. Aí vou explicar. No caso, trazer para o caso concreto. No caso em epígrafe, a contratação foi firmada entre o município réu e a empresa W, sem o prévio procedimento licitatório, gerando a nulidade do acordo firmado. Então,
Meu primeiro argumento para justificar a nulidade do contrato é esse, a ausência de licitação. Então eu comecei, desenvolvi todos os argumentos, né? Lei, Constituição, expliquei. Depois eu trouxe para o caso concreto para mostrar que não teve licitação e concluí. Né? Concluí dizendo, ó, é nulo o contrato, porque ele foi firmado sem o prévio procedimento licitatório. Beleza. Daí eu tenho um segundo argumento. Eu tenho 3 argumentos. E a gente sabe que cada um desses argumentos, por si só, já seriam suficientes à anulação do contrato, né? E eu vou apresentando os 3. Ademais, o artigo 37, caput, da Constituição Federal, dispõe que a administração pública deve respeitar em sua atuação o princípio da impessoalidade, entre outros. Nesse sentido, os atos e contratos do poder público não podem ter interesse de beneficiar pessoas específicas, devendo se limitar a atender ao interesse público. Ponto, né? Então, os contratos e os atos devem se dar com finalidade pública e não para atender um particular, uma pessoa específica, beneficiar uma pessoa, né? Aí vou explicar. Na situação apresentada, a contratação foi feita com o intuito de beneficiar o filho da companheira do prefeito, em clara afronta ao princípio mencionado. Logo, nulo o contrato discutido. Então, meu segundo argumento foi apresentado, né? Não é só porque não houve licitação, é porque a contratação teve caráter pessoal mesmo. A intenção era beneficiar uma pessoa específica, que no caso era o filho da companheira do prefeito. Isso gera a nulidade. Beleza. Só que eu tenho um terceiro argumento. Ainda tenho um terceiro argumento. Ainda que assim não fosse, né? Outro sim. Por fim, é um outro argumento. Outro sim. O artigo 57 da Lei 8666 de 93 estabelece que os contratos administrativos devem respeitar a vigência do crédito orçamentário, o que significa dizer que sua duração deve se limitar ao máximo de 1 ano ou de 12 meses. É disso que, em caso de serviços continuados, se admite a prorrogação por até 60 meses, conforme artigo 57, inciso 2 da 8666. Ocorre que, no caso em apreço, o contrato foi firmado originariamente por 60 meses, em clara violação
aos dispositivos mencionados. Portanto, nulo o contrato impugnado. Então, meu último argumento de nulidade foi esse, né? O fato de que o contrato foi celebrado por 60 meses. Aí eu comecei explicando que os contratos devem durar no máximo a vigência do crédito orçamentário, 12 meses. Expliquei que, em se tratando de contratos de prestação de serviços continuados, até se admite uma prorrogação, outra até o máximo de 60. Mas não a celebração por 60 meses, que é o que aconteceu. E aí vou justificar e requerer a nulidade do contrato. Bacana? Ótimo. Vamos lá. Daí, pessoal, vou reler aqui rapidinho o mérito, tá? Inicialmente, o artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, dispõe que as contratações públicas devem ser precedidas de licitação. Vejamos. E aí eu transcrevi o 37 e 21. No mesmo sentido, o artigo 2º da Lei 8666 de 93 dispõe acerca da obrigatoriedade de licitação imposta às entidades da administração direta e indireta. Com efeito, os contratos celebrados pela administração pública dependem do certame licitatório para que sejam válidos. No caso, em epígrafe, a contratação foi firmada entre o município réu e a empresa W, sem o prévio procedimento licitatório, gerando nulidade do acordo firmado. Ademais, o artigo 37 caput da Constituição Federal dispõe que a administração pública deve respeitar em sua atuação o princípio da impessoalidade, entre outros. Nesse sentido, os atos e contratos do poder público não podem ter interesse de beneficiar pessoas específicas, devendo se limitar a atender ao interesse público. Na situação apresentada, a contratação foi feita com o intuito de beneficiar o filho da companheira do prefeito, em clara afronta ao princípio mencionado. Logo, nulo o contrato discutido. Outro sim, né, o terceiro argumento. O artigo 57 da 8666 estabelece que os contratos administrativos devem respeitar a vigência do crédito orçamentário, o que significa dizer que sua duração deve se limitar ao máximo de 12 meses. É ser disso que, em caso de serviços continuados, se admite a prorrogação por até 60 meses, conforme artigo 57, inciso 2. Ocorre que, no caso em apreço, o contrato foi firmado originariamente por 60 meses, em clara violação aos dispositivos mencionados. Portanto, nulo o contrato impugnado. Então, 3 argumentos, em cada um deles eu cheguei à conclusão de que o contrato administrativo deve ser anulado. Vamos para os pedidos? Vamos lá. São 6 pedidos, né? Porque tem a tutela de urgência aqui em sede liminar. Então, vamos lá. 2 pedidos. Pelo exposto, requer 1. A citação dos réus para, querendo contestarem o feito no prazo de lei. Então, primeiro pedido, citação dos réus, né? Já estamos acostumados a isso. Na verdade, são os mesmos pedidos da ação popular. A gente só mudou aqui o cabimento, que a gente colocou a legitimidade ativa junta, e o artigo do cabimento que mudou. Fora isso, mesma coisa. Na liminar também a gente usou o artigo 12 da Lei 7347. Fora isso, é a mesma estrutura da ação popular, sem mudar nada, tá? Na dúvida, meu Deus, treinei poucas ações civis públicas, caiu uma. Pode fazer uma ação popular. Você vai perder quase nada, porque é quase a mesma coisa, tá? 2. A concessão da medida liminar com a suspensão do contrato discutido até o julgamento final do feito. Então, concessão da medida liminar com a suspensão do contrato, né, até que seja julgado o processo. O que eu quero aqui é a suspensão, porque é um pedido liminar. Depois a gente vai confirmar a liminar e vai seguir. Então, 3. Agora sim, né? A confirmação
da liminar, com a procedência dos pedidos, determinando a anulação do contrato impugnado e o ressarcimento ao erário pelos eventuais prejuízos causados. Então, a questão não deixou clara se houve prejuízo. Afinal, é possível que o serviço tenha sido bem prestado, o preço praticado seja do mercado, mas eu quero que haja o ressarcimento ao erário pelos eventuais prejuízos causados. Ok? Vamos lá. 4. A intimação do ilustríssimo representante do Ministério Público para atuar como fiscal da lei. Então, a intimação do ilustríssimo representante do Ministério Público para atuar como fiscal da lei, em toda ação constitucional tem, né? Mas aqui a gente está seguindo o padrão da ação popular, então a gente pede, né? Como sempre, em tá ação popular a gente estava pedindo. 5. A produção de todos os meios de prova em direito admitidos e necessários à solução da controvérsia, inclusive a juntada dos documentos anexos. Então, produção de todos os meios de prova em direito admitidos e necessários à solução da controvérsia, inclusive a juntada dos documentos anexos, né? Então, produção de prova e juntada de documentos. E, por fim, 6, a condenação dos réus nos ônus da sucumbência. Aqui, se você quiser colocar honorários e custas, não tem problema. Mas vamos seguir o padrão da ação popular, porque já está bem feito do jeito que a gente está fazendo, né? Seguindo direitinho, do mesmo jeito que a gente faz a ação popular, a gente faz aqui, tá tranquilo. Aí, em observância ao disposto no artigo 319, inciso 7º do Código de Processo Civil, manifesta o interesse na realização de audiência de conciliação, de conciliação ou mediação. Depois, acabou o espaço aqui. Eu vou limpar aqui o de trás. Deixa eu fazer o seguinte, que aí a gente, no próximo bloco eu vou pegar papéis novos. Isso aqui é o papelzinho de mentira, né? Daí eu vou só finalizar aqui, né? Dá-se a causa, o valor de R cifrão 3 pontinhos, paguei tudo já. Nestes termos, pede deferimento, município Y, data, advogado, OAB número, 3 pontinhos. Vamos reler rapidinho esses pedidos? Vamos lá. Ó, ficou assim. Pelo exposto requer: 1. A citação dos réus para querendo contestarem o feito no prazo de lei. 2. A concessão da medida liminar com a suspensão do contrato discutido até o julgamento final do feito. Então, primeiro citação do réu, depois concessão da liminar. 3. A confirmação da liminar com a procedência dos pedidos, determinando a anulação do contrato impugnado e o ressarcimento ao erário pelos eventuais prejuízos causados. 4. A intimação
do ilustríssimo representante do Ministério Público para atuar como fiscal da lei. 5. A produção de todos os meios de prova em direito admitidos e necessários à solução da controvérsia, inclusive a juntada dos documentos anexos. E 6. A condenação dos réus nos ônus da sucumbência, em observância ao disposto no artigo 319, inciso 7º do CPC, manifesta o interesse pela realização, realização de audiência de conciliação ou mediação, dá-se à causa o valor de R cifrão 3 pontinhos, ou o valor de 5 milhões de reais, dava no mesmo. Se você botar R cifrão 3 pontinhos ou 5 milhões, pontua da mesma forma. Foi assim que a sua banca fez, ela aceitou dos dois jeitos, tá? Porque 5 milhões era o valor do contrato, né? Nestes termos, pede deferimento, município Y, é o local, data, advogado, OAB número, 3 pontinhos. Vou apagar aqui, porque como eu só tenho uma folhinha, no final do bloco eu vou começar a trabalhar um tema que vai ser a nossa próxima peça. É o mandado de segurança coletivo. A gente já falou de mandado de segurança coletivo, eu quero só lembrar alguns pequenos aspectos que a gente vai treinar um agora, tá? Mas é a mesma ideia do mandado de segurança individual. A diferença é que no mandado de segurança coletivo, nós temos uma ação proposta por um substituto processual. Eu lhe disse que o mandado de segurança coletivo não é um mandado de segurança proposto por duas pessoas. Se eu tenho dois impetrantes, eu tenho um mandado de segurança individual com litisconsórcio ativo. A ideia do mandado de segurança coletivo é que uma associação impetrou o mandado de segurança em defesa dos associados. Então esse é o primeiro ponto que eu quero que você tome cuidado. O que diferencia? Se nos dois casos a gente vislumbra uma associação constituída há mais de um ano te procurando como advogado, o que diferencia o mandado de segurança coletivo da ACP? Na ação civil pública, a associação foi constituída há mais de um ano e ela te procura para propor uma ação em defesa do meio ambiente, ordem econômica, interesse difuso, ou seja, essa associação visa proteger ao interesse da coletividade. No mandado de segurança, não. No mandado de segurança, a associação te procura para proteger o interesse dos associados. Então, a diferença da ação civil pública para o mandado de segurança coletivo é a mesma diferença da ação popular para o mandado de segurança individual. No mandado de segurança na ação civil pública, a associação pretende proteger interesses difusos. No mandado de segurança coletivo, a associação pretende defender os interesses dos associados, tá? Ainda que seja somente parte dos associados, não tem problema. Mas a ideia é essa. Então, você já grifou, é só para lembrar, o artigo 5º, inciso 70 da Constituição Federal e o artigo 21 da Lei 12.016 tratam do mandado de segurança coletivo. A gente vai seguir a mesma estrutura de qualquer outro mandado de segurança. A única diferença é que no cabimento, eu vou aproveitar para falar do cabimento e vou falar também da legitimidade ativa. Você pode chamar de legitimidade ativa ou substituição processual, dá no mesmo. O que a gente tem aqui é uma associação constituída há mais de um ano em defesa dos seus associados. Ela atua como substituta processual. É só isso. É tudo igual a uma ação, um mandado de segurança. A única diferença é que no cabimento, além do cabimento, que vai ser no 5º 70 e não no 69, além do cabimento, eu vou acrescentar a justificativa de legitimidade ativa, né, para atuar como substituta processual. Só isso. Como ação civil pública, aquele detalhezinho lá, é legítima associação constituída há mais de um ano em defesa dos associados. Ponto, tá? Vou fazer o seguinte, vou passar um dever de casa. Você vai corrigir, a gente vai corrigir no próximo bloco. É a questão 22, que obviamente, não preciso nem explicar. Você já sabe que é um mandado de segurança coletivo, então não faz parte da questão aqui adivinhar qual é a peça, acertar qual é a peça, não. É um mandado de segurança coletivo, eu quero somente que você consiga fazer esse mandado de segurança coletivo, que no próximo bloco a gente vai corrigir. Ah, mas eu nunca fiz um. Não tem problema. Você já treinou mandado de segurança e não muda nada. É a mesma estrutura do mandado de segurança que a gente vai usar no mandado de segurança coletivo. É mandado de segurança. É a mesma peça. A diferença é que você tem uma associação representando os associados dela e não os associados impetrando o mandado de segurança. Ok? Ótimo.
Eu volto daqui a um minuto para corrigir a questão 22, esse mandado de segurança coletivo, o primeiro que você vai fazer comigo, tá bom? Sai daí não, rapidinho.